Pessoal, vamos lá, quero esclarecer uma coisa em relação ao vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal sobre o caso da Raquel Sherazade. Muita gente tem me criticado nos comentários daquele vídeo e também muitas pessoas entraram em contato comigo pelo Instagram para fazer uma série de críticas em relação à minha posição sobre aquele caso. Para você que não sabe, o STF decidiu sobre o caso da jornalista e desconstruiu a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego dela com o SBT. E eu fiz um vídeo aqui no canal explicando toda essa situação e dando a minha opinião a respeito disso, e muita gente me criticou a respeito dessa decisão. Muita gente falou assim: ah, doutor, com esse pensamento assim o Brasil não avança, nós temos que ter mais liberdade nas contratações, temos que ter mais prestações de serviço, a decisão do STF está correta, ela mereceu essa decisão, enfim. Muita gente veio atrás de mim para questionar a respeito disso, e eu quero esclarecer um pouco melhor o meu ponto de vista em razão desse assunto. Então assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você e entenda o meu posicionamento sobre esse caso. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, eu não vejo problema algum em existir a prestação de serviço. Na verdade, eu não tenho nem que encontrar nenhum tipo de problema nesse tipo de contratação. A prestação de serviço acontece, ela é muito efetiva em uma série de modalidades de trabalho. Tem muitas empresas que praticam esse tipo de trabalho na modalidade de vinculação entre pessoas jurídicas, e esse tipo de relação dá muito certo. Então, o contrato de prestação de serviço, se ele é válido, ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso, entende? Então, assim, a prestação de serviço e o vínculo empregatício tem o seu devido lugar. Cada um tem o seu devido lugar. Se cumpridos todos os requisitos e elementos legais, ok, não tem problema nenhum nisso. E o caso da jornalista é um deles. Por exemplo, a prestação de serviço na produção audiovisual é muito comum. E eu não vejo problema nenhum na prestação de serviço ocorrer nesse tipo de atividade. No caso da jornalista, por exemplo, o contrato de prestação de serviço dela estava ok, estava intacto, não tinha nenhum tipo de invalidade. A minha crítica em relação a esse assunto é que o contrato de prestação de serviço, ele foi usado apenas para camuflar algo que acontecia diferente na prática. A minha posição nesse caso é o seguinte: a relação de trabalho, que é uma relação ampla que envolve o vínculo de emprego, ele tem que corresponder à realidade. Se o contrato de prestação de serviço está sendo usado para camuflar uma real relação de emprego, isso é fraude. E essa foi a minha crítica em relação ao caso da jornalista. E outra coisa, se não existe uma concordância universal na nossa sociedade sobre o vínculo de emprego e sobre os elementos que caracterizam o vínculo de emprego, não pode o judiciário, por uma simples decisão, uma simples canetada, alterar o que está posto na legislação. Isso não é papel do judiciário. O judiciário não serve para criar regra, para instituir uma nova lei, criar uma nova normativa. Não, isso não é papel do judiciário. Isso cabe ao legislativo. Isso cabe a um processo legislativo com várias fases, vários procedimentos, respeitando inclusive a democracia. Se o judiciário começar a criar regras da sua forma, da forma como acha que é interessante, da sua cabeça, por meio de decisões monocráticas, não haverá segurança jurídica no Brasil. Se é que ainda existe um pouco de segurança jurídica aqui no Brasil, né? Então a minha crítica em relação a esse assunto é esse. A Justiça do Trabalho reconheceu a fraude, justificou a fraude por meio de fundamentos legais nas provas, nos depoimentos, nas provas documentais e tudo aquilo que foi produzido na dilação probatória daquele processo, e o STF simplesmente veio e disse que aquilo não tem valor jurídico nenhum. É essa a minha crítica. O Poder Judiciário não tem competência para legislar. O Poder Judiciário não tem competência para criar regras. E muita gente veio falar assim: não, mas no caso dela, ela assinou porque ela quis e tudo mais, ela fez errado também, ok, mas a Justiça do Trabalho reconheceu a fraude nesse caso, e o Judiciário aplicou a norma, aplicou a caracterização do vínculo de emprego com fundamento no artigo 3º da CLT, ou seja, com fundamento em uma norma que está posta, que está vigente, veio o STF e retirou esse reconhecimento legal. Isso é ativismo judiciário. Como eu falei no início, o Poder Judiciário não tem competência para criar regra nova, para criar normativa e para inovar no ordenamento jurídico. Isso cabe ao Poder Legislativo. Agora, se a sociedade não está satisfeita com a norma que está posta, não está satisfeita com o fato de que os elementos caracterizadores do vínculo de emprego vinculam aquele empregado em uma relação empregatícia, toda a sociedade tem que alterar essa normativa por meio do Poder Legislativo. Ó, o pau quebrando, pá, eita! Por meio da indicação dos seus representantes, votações em um processo legislativo democrático, aí sim alterar a regra que está posta para que o Poder Judiciário possa então aplicar a regra posta. Isso é democracia. Agora, quando o Poder Judiciário passa por cima da regra e sobrepõe aquilo que está determinado na regra já criada e posta, isso é ativismo. E foi essa a minha crítica naquele vídeo. Essa é a minha posição. Então, o mérito disso eu não discuto. O mérito que se discute naquele caso é se aquilo foi certo, se aquilo foi errado, se aquilo pode ou não
não, se a prestação de serviço é válida ou não, isso eu não entro no mérito. O que eu discuto é, o Poder Judiciário não tem competência para criar regra. Se existir uma regra que reconhece o vínculo de emprego em casos onde a prestação de serviço é usada apenas para camuflar uma real relação de emprego na prática, se existe o princípio da primazia da realidade que impera no ordenamento jurídico trabalhista, se existe a aplicação do princípio para anular o contrato de prestação de serviço e reconhecer o vínculo de emprego, essa é a regra posta. Essa é o entendimento da legislação que está vigente. O Poder Judiciário não pode passar por cima de uma regra que está posta por uma simples canetada. Esse entendimento ou essa mudança de raciocínio sobre essa legislação que está vigente tem que passar pelo processo legislativo para então ser publicado e surtir efeitos jurídicos para que o próprio judiciário possa aplicar aquilo que foi alterado pelo legislativo. Entende qual que é a crítica? Esse é o meu problema com esse caso da Raquel Sherazade. Então eu espero que eu tenha solucionado as dúvidas de vocês sobre o meu posicionamento em relação a esse assunto. Se vocês têm outras dúvidas a respeito disso, manda aqui embaixo que eu tiro as dúvidas de vocês o mais breve possível. E outra, comenta aqui embaixo o que você acha a respeito de todo esse assunto, que eu quero entender o que as pessoas entendem sobre essa situação da jornalista. Te espero então em outra oportunidade para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.